Fala, combatentes, diga lá, guerreiras, muito bom estar com vocês aqui hoje no primeiro congresso de concurso de segurança pública do Rio Grande do Sul. Queria agradecer já de antemão ao Juliano e ao Gui pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco da minha história e certamente contribuindo com algum tijolinho na sua formação, na sua maneira de pensar do seu mundo. Beleza? Para seguir o meu tema, a minha palestra, eu vou falar sobre: você aguenta o peso da farda? Não é fácil, né? Então, para isso eu vou primeiro me apresentar, beleza? Rapidamente aí, para quem não me conhece. Eu sou o policial Evandro Coruja, sou policial federal, estou há quase 18 anos na minha instituição, tá? Dediquei a maior parte da minha carreira à área operacional e às operações especiais, beleza? Antes disso, antes de estar na Polícia Federal, eu tenho 25 anos de serviços dedicados ao meu país. Passei aí nos principais, que eu considero principais vestibulares Brasil afora aí, os mais difíceis, na minha visão, eu passei e cursei a Escola Naval, né? Vestibulares militares. Então, naquela altura lá, em 2000, eu passei no IME, passei na Escola Naval, passei na AMAN, passei na AFA, que é a Academia da Força Aérea, passei nas escolas de sargentos, né? A escola especialista da aeronáutica, e também na escola de sargento das armas. Passei na escola de formação lá da Marinha Mercante também naquele ano, né? Depois fui cursar a Escola Naval, fiquei na Escola Naval de 2001 a 2005, né? Me formei lá oficial combatente do Corpo de Fuzileiros Navais, onde fiquei no Corpo de Fuzileiros Navais até primeiro tenente, onde depois disso migrei, né? Fiz um concurso para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal, passei nos dois, na verdade, e vim para a Polícia Federal, de onde estou até hoje. Mas eu sempre tive uma inclinação para a área operacional, e mesmo lá na Marinha, fiz meu primeiro curso operacional, que foi o curso de operações no Pantanal, onde fui servir lá na cidade de Ladário, Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Servi lá na divisa do Brasil com a Bolívia, e lá tive a oportunidade de fazer o curso de operações no Pantanal, no ano de 2007. Naquele mesmo ano, fui chamado para a Polícia Federal, fiz a Academia Nacional de Polícia e me encontro na Polícia Federal desde 31 de dezembro de 2007. E aí, dentro da Polícia Federal, eu procurei os caminhos que me levariam à área operacional, né? Cheguei na Polícia Federal no Rio Grande do Sul, minha primeira lotação foi na cidade de Pelotas, fiquei lotado lá por 2 anos. Na época, a Polícia Federal estava criando os grupos de pronta intervenção, os GPIs, e eu fiz a primeira seleção, sou um dos precursores do GPI, fiz a primeira seleção e comecei a integrar o grupo de pronta intervenção do Rio Grande do Sul. Dentro do grupo, a gente sabe que tem, se você não sabe, né? Você que não está tentando entrar nesse mundo agora, dentro dos grupos táticos sempre são oferecidas vagas para que se curse em outras forças, ou enfim, lá você tem muitas oportunidades na área operacional. E aí lá no ano de 2009 eu tive a grata oportunidade, né, de tentar o curso de ações táticas lá do BOP do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o BOP do Rio, ele possui 2 cursos lá para o batalhão. O curso de ações táticas, que é um curso de menor duração, e o curso de operações especiais, que é o Caveira, né? O famoso Caveira do BOP do Rio. Lá naquele ano, em 2009, então, eu tive a oportunidade de fazer o curso de ações táticas, um curso de 45 dias, naquela época, era um de 45 dias, e logrei êxito. Tivemos 8 formados nesse curso, eu fui um dos formados. E aí, continuei minhas atividades, voltei para a Polícia Federal, continuei minhas atividades como operador do GPI.
E lá em 2012, então, tive uma nova oportunidade e cursei o curso de Operações Especiais, o Caveira, o curso do filme do BOPE. Sou o único policial federal que tem os dois cursos do batalhão e alguns policiais federais têm os cursos do batalhão e eu sou o único que possui o Caveira e o CAT, né? Nós temos mais 2 caveiras formados pelo batalhão, que são da Polícia Federal, e mais 3 catianos formados pela Polícia Federal, eu e mais 2. Beleza? Nesse ano, 2012, foram 3 formados, sobraram somente 3, e eu fui um dos 3 e fui o primeiro colocado no Operações Especiais no Caveira do Rio em 2012. Beleza? Bom, depois disso, segui minha carreira normal. Em 2020, eu tive a oportunidade, né? Também dei meu nome para a comunidade e me tornei vereador na cidade de Gravataí. Eu sou natural de Gravataí, nascido e criado. Gravataí fica na região metropolitana de Porto Alegre. E agora estou no segundo mandato de vereador em Gravataí. Acumulo as 2 funções, né? Alguns sabem, nem todos sabem, mas o vereador pode acumular. Sou policial e também estou vereador lá em Gravataí. Além de tudo isso, faço faculdade de matemática, um tema que gosto bastante. Estou acabando minha faculdade já, né? E quem sabe aí posso, aí pra frente, de vez em quando dou umas pontinhas em algumas aulas aí de RLN. Beleza? Bom, o tema da nossa palestra hoje, então, né? Não poderia deixar de ser: você aguenta o peso da farda? Para isso eu vou dar 2 enfoques, tá? O primeiro enfoque é para quem já é da segurança pública, operador da segurança pública. E quem não é, eu também vou dar esse enfoque, tá, pessoal? Então, se você quer ser, se você é concurseiro, se você está buscando o seu lugar ao sol, também terei esse enfoque. Para isso, eu seguirei o enfoque das operações especiais, ou seja, os 11 mandamentos das operações especiais, eu falarei brevemente, voltado para quem é concurseiro e para quem já é operador da segurança pública. Beleza? Mas o peso da farda, como eu ia falando, ele é pesado. A farda é pesada, pessoal. Tanto é que eu amo o que faço e que mesmo como vereador, já era vereador, estive na cidade, lá do Rio de Janeiro, numa operação onde, infelizmente, fui baleado. Tá aí, se você procurar no Google, aí você vai achar. Tá? No dia 21 de dezembro de 2021, eu tomei alguns disparos lá numa favela no Rio, combatendo a milícia. Você sabe, né? A Polícia Federal anda por todos os lugares. Mas graças a Deus, saí bem, saí praticamente ileso, tá? Mas é algo que o peso da farda, você tem que estar preparado para isso. Tranquilo? Então, para nós seguirmos então essa palestra aí, eu vou falar dos 11 mandamentos das operações especiais: agressividade controlada, controle emocional, disciplina consciente, espírito de corpo, flexibilidade, honestidade, lealdade, liderança, perseverança e versatilidade. Beleza? As operações especiais, quem é operador especial, ele segue esses mandamentos. Não são orientações, são mandamentos. Porque são dogmas, é uma maneira de ver o mundo e que você tem que assumir isso para dentro de si. É isso que eu carrego para a minha vida. Os mandamentos das operações especiais, você pode utilizá-lo, nos seus estudos, ou também como operador da segurança pública. Por isso que eu vou dar esses 2 enfoques hoje. Tranquilo? Vamos lá, vamos para o primeiro deles, agressividade controlada. O que isso quer dizer, Coruja? Agressividade controlada. Agressividade controlada, pessoal, é o seguinte: você precisa ter a sua agressividade. Você não consegue ser um operador de segurança pública se você não for agressivo. Você tem que ter isso dentro de si,
Porém, você não pode ter o descontrole. Você tem que ter o equilíbrio emocional necessário para ter a agressividade o suficiente para poder operar, não morrer, mas também não ter problemas na sua carreira policial. Beleza? Se você é concurseiro, você precisa ter agressividade controlada também. Você tem que ser agressivo nas tuas ações, agressivo nos teus estudos. Você tem que ir lá e matar as questões, tem que resolver. Você tem que ir lá e resolver. Você não pode ficar com um síndrome do coitadinho. Você não pode ficar, você tem que ir lá e resolver. Então a agressividade controlada, ela é muito importante, tanto como operador já, ou como mero estudante que está querendo seu lugar ao sol aí dentro da segurança pública. Beleza? Segundo mandamento, controle emocional. Quem nunca fez uma prova aí, né, e sabe toda a matéria e chega na hora, dá o famoso branco. Ou o cara se descontrola, não sabe, não consegue mais resolver, fica nervoso. Isso tem a ver com controle emocional. Esses 11 mandamentos, eles são dioturnamente desenvolvidos e testados nos alunos durante o curso de operações especiais. É por isso que o curso de operações especiais, ele realmente te muda de vida, né? Te faz uma reprogramação do seu cérebro. E o controle emocional é muito importante. Muito importante. Coruja, como é que eu desenvolvo o controle emocional? Tanto para quem já é da segurança pública, como o cara que está estudando. O controle emocional, pessoal, você tem que se colocar a teste, se colocar à prova. Você só vai desenvolver o teu controle emocional trabalhando com uma carga emocional alta. Vamos dar alguns exemplos assim, que eu gosto de dar. Esportes de competição individual. Você que gosta da luta, vá competir. Você que gosta de qualquer esporte de competição individual, não coletivo, os individuais, eles desenvolvem muito a questão do controle emocional. Por quê? Porque você tem que estar ali competindo consigo mesmo, lidando com as tuas emoções, com os teus sentimentos e ao mesmo tempo tentando produzir um resultado lá no final. Então é muito importante que você compita em esportes individuais. Beleza? Então é isso. Vamos para a próxima. Disciplina consciente. Tanto o operador da segurança pública tem que ter a sua disciplina consciente. Ele tem que saber o que ele tem que fazer de modo consciente, de forma disciplinada. Não pode porque o seu chefe, seu superior ou alguém não está vendo o que ele está fazendo, que se ele tem o dever de fazer, ou se ele tem que fazer, ele vai lá e faz e realiza. Esse é a disciplina consciente. E para quem é concurseiro? O cara tem que saber que ele tem que estudar, ele tem que ter disciplina para os seus estudos. Ele tem que ter essa disciplina de forma consciente. Não é a mamãe, o papai que tem que mandar, a mulher, a titia, a vovó, o papagaio, o periquito, não. Ele tem que ter isso dentro de si. Pô, eu tenho que acordar, eu tenho que tal hora, eu tenho que estudar. Tem que acordar, fazer não sei o que, e estudar. Isso é disciplina consciente. Não vai ter ninguém para ajudá-lo. Ele mesmo tem que seguir esse mandamento. Beleza? Espírito de corpo. Principalmente para quem já é policial. Isso é uma das coisas mais importantes dentro de uma corporação. Você tem que ter o espírito de porco. É isso? Não. Espírito de corpo, pessoal. Não espírito de porco, pô. É espírito de corpo. Por quê? Porque senão, se a minha vida depende da vida do outro colega e a do colega depende da minha, como não ter espírito de corpo? Porque quem está lá fora, quem não é operador da segurança pública, é o que a gente fala. Ninguém gosta do polícia, não.
Nem a mãe do polícia gosta do polícia. Eu acho que só a mãe, às vezes nem a mãe do polícia gosta do polícia, entendeu? Ninguém gosta do polícia, velho. Tu chega numa ocorrência, ninguém gosta de ti. Os caras querem te matar, querem te arrancar tua cabeça. Então, assim, espírito de corpo, quem é que vai estar contigo? São os teus irmãos em armas. Eles estarão contigo. Por isso que você tem que sempre desenvolver o espírito de corpo dentro da segurança pública com os teus irmãos. E com relação ao concurseiro, você tem que ter o espírito de equipe, sim. Tem que tentar ajudar aqueles que estão trilhando o caminho contigo. Hoje a gente tem muita aula online, às vezes tu não conhece ninguém, mas se tu conhece uma outra pessoa, se tu tem um grupo de estudos, se tu tem... Cara, tem que ajudar. Tem que ajudar. Espírito de corpo. Beleza? Flexibilidade. Quinto mandamento das operações especiais. A flexibilidade diz respeito a você não ser engessado. Você tem que ser flexível. Por quê? Se você é operador, as ocorrências nunca são iguais. A vida ela é dinâmica. E você tem que ter a flexibilidade para poder mudar ou se adaptar ao que está acontecendo. Se você for inflexível, não vai dar certo. Você tem que ter essa flexibilidade. Beleza? E se você é concurseiro? Mesma coisa. Você tem que ter a flexibilidade. A flexibilidade diz respeito a você conseguir se adaptar às diversas adversidades que vão surgindo, né? Adaptar o seu horário, por exemplo. Você não pode ser inflexível com relação a isso. Ah, não deu para estudar hoje nesse horário. Adapta. É isso. Flexibilidade diz respeito a você estar sempre se adaptando. Beleza? Honestidade. Aqui a gente fala como operador, nem se fala, né? Como operador da segurança pública. Honestidade é um princípio que ele é indissociável de operador, né? Com relação à moralidade, à honestidade, isso aí não tem preço, né, pessoal? O sono dos justos, só quem dorme são aqueles honestos de coração e de caráter, beleza? E para você que é concurseiro, além de tudo isso, você tem que ser honesto consigo mesmo também. Por quê? Você tem que realmente fazer a autoanálise, muitas vezes, e ser honesto e dizer, pô, não estou estudando o suficiente, não estou fazendo o mínimo necessário para atingir meu objetivo. Eu preciso chegar no meu... Qual é o meu objetivo final? Ah, eu quero passar na prova X, na prova Y, na prova Z, eu quero ser policial militar, eu quero ser policial federal, enfim. Você tem que ser honesto consigo mesmo. Eu estou estudando o suficiente? Eu realmente estou me dedicando da forma que eu deveria? Pense nisso, beleza? Iniciativa. Iniciativa é o mandamento das operações especiais em que aquele que é operador, ele não pode pegar e simplesmente ver alguma coisa em que ele não fez, mas que quem passa por ali, por exemplo, tem o dever de fazer, de ver e ver que está errado e corrigir, ele tem que ter a iniciativa de ir lá e resolver. Às vezes são desde de coisas básicas como, sei lá, uma metralhadora, uma submetralhadora fora do lugar do seu ambiente, passou dentro da delegacia, viu ali, pô, não fui eu que botei aqui, mas só um pouquinho, isso aqui tem que estar dentro da reserva de armamento. Oh, alguém botou aí, quem foi? Ah, não apareceu ninguém? Vai lá você mesmo. Ninguém se acusou, vai lá e guarda. Daqui a pouco aparece alguém falando, pô, esqueci, não sei o quê. Enfim, iniciativa, você tem que ter iniciativa. Você não pode esperar que as coisas caiam do céu. E no serviço público, muita gente às vezes fica esperando
pelos outros. E isso não pode acontecer, é iniciativa. E se você está se preparando para os concursos, você também tem que ter iniciativa, você não pode esperar. O tempo de esperar acabou. Você tem que ter iniciativa. Não só para iniciar seus estudos, mas também para ter o ímpeto, a vontade de continuar e de iniciar algo novo também, beleza? Lealdade. Como operador nem se fala, né? Você tem que ser leal. No GPI, o GPI do Rio Grande do Sul tem um lema: lealdade aos meus. Você tem que ser leal, leal aos teus. A lealdade tem a ver tem a ver com fidelidade também, mas é mais do que isso. É você ser leal. Se o cara está fazendo alguma coisa errada, você tem que chegar para ele e falar: camarada, pô, eu tenho que te falar, mas não tá legal isso aí. Isso é ser leal. Doa quem doer, beleza? Isso é um princípio muito forte dentro dos grupos de operações especiais. E você também, além de honesto, você tem que ser leal consigo mesmo e com aqueles que estão contigo, no teu caminho. Por exemplo, você tem que ser leal você tem um curso ou tem um professor que está te dando aula, está te apoiando, você tem que ser leal a ele. Você tem que falar: não, professor, eu também estou tendo aula com outro cara, ou não, enfim. Você não pode agir com deslealdade, beleza? Liderança. Todo operador de grupo especial tem que ter liderança, tem que exercer essa liderança. Você tem que conduzir aqueles que estão à tua volta, porque você é operações especiais. As pessoas veem em você um líder de forma natural e você tem que conduzi-los muitas vezes, pelo exemplo que seja, mas tem que fazê-lo. E se você também está se preparando, você tem que liderar, você tem que dar o exemplo, você tem que estar à frente. Se não pode, o bonzinho e o coitadinho, eles morrem, o bonzinho morre coitadinho. Você tem que ter altivez, ter liderança, seguir a tua trilha, seguir o teu caminho e chegar no teu objetivo. Beleza? Perseverança, nem se fala, né? Para quem é concurseiro, então, tem que perseverar, pessoal. Então, se você é concurseiro, a gente faz concursos e provas até passar. A gente não estuda para passar. A gente estuda até passar. Persevere, tenha perseverança, tenha resiliência, desenvolva a sua resiliência, a sua perseverança. Beleza? E dentro das operações especiais, dentro do mundo já da segurança pública também, você tem que perseverar. O serviço público é algo que muitas vezes você vai ouvir muitos nãos, mas você tem que perseverar e chegar no final. Por muitas vezes eu tentei fazer, por exemplo, o curso do BOP e tomei muitos nãos dentro da minha instituição, até que eu consegui uma oportunidade de ir lá e mostrar que realmente eu tinha condições e tive essa oportunidade e logrei êxito, me formei. Não foram dias fáceis, mas eu perseverei. Vai e vença, como diz o lema lá do batalhão. Beleza? E o último mandamento, a versatilidade. Você tem que ser versátil. Você não pode ser, os orientais dizem, né? Você não pode ser como um tronco rígido que acumula neve e ele sustenta até que a neve fica tão pesada que quebra o galho de uma árvore. Mas se você tem flexibilidade, quando acumular a neve, o galho se dobra, a neve cai e ele volta ao seu estado natural. Você tem que ser flexível, versátil, tem que ter versatilidade. Você tem que ser capaz de se adaptar aos ambientes, se adaptar às disciplinas. Você precisa desta versatilidade para o teu concurso. Ai, mas o meu edital abriu agora e caiu a matéria que não caía. Meu irmão, você é versátil, vai dar teu jeito, camarada. Pega o tempo que se tem, vai lá, tem mais um mês para estudar, começa a papirar isso, você tem que ser versátil. E dentro da segurança pública nem se fala, né? Pô, tem que a versatilidade o tempo todo. O cara vai desde borracheiro, que tem que trocar o pneu do carro,
até do alfinete ao foguete, como se fala, né? Até piloto de drone, de avião, do que for. Beleza? E o último mandamento que não está escrito para a gente encerrar, né? Que chama-se mandamento fantasma, que é o seguinte: nos cursos de operações especiais a gente fala do mandamento fantasma, que é o seguinte: sabia que era pau, veio porque quis. O instrutor repete isso o tempo todo. Irmão, tu quer ser polícia mesmo? A farda é pesada, é gratificante, é um sacerdócio, é uma maneira de viver, é uma ótica. As tuas amizades vão mudar, o teu mundo vai mudar. As pessoas com que tu convivia não vai conviver mais. Muitas das tuas amizades tu vai deixar de lado, tu vai arrumar outros irmãos. Mas é aquilo. Tu tem que saber que é pau, né? E que tu vai se tu quiser. Esse é o peso da farda. Esse é o peso que as pessoas muitas vezes não te contam. Andar armado, ter uma arma, ter uma carteira, combater o crime, andar atrás de vagabundo na rua aí, não é fácil. Tem que ter estômago, tem que ter sangue de polícia. Só que isso tem um preço. E o preço, você tem que fazer uma autoanálise para ver se ele não é pesado demais para você. Esse é o peso da farda. E para encerrar, eu queria agradecer aí a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Quem quiser me seguir lá nas minhas redes sociais, eu tenho uma rede política e uma rede só de concursos, tá? Então, Policial Evandro Coruja Concursos, se você quiser saber só de concursos, me siga lá. Se você quiser saber sobre política de uma forma em geral, Policial Evandro Coruja. Obrigado pela atenção. Um último e fiel recado que está lá estampado no pórtico do BOPE. Vá e vença, meu amigo. É disso que precisamos. Vá e vença. Minha melhor continência e nos vemos por aí.